Boa noite, amigos do Memórias. Se já tiver alguém assistindo aí, já deixa um joinha aí pra gente acompanhar. Eu já vou batendo um papo aqui, adiantando do que se trata, né? Algumas pessoas me pediram para falar sobre o Covid em São Francisco, principalmente quem mora fora, né? Oi, Georgiano, tudo bem? As pessoas pediram para falar porque estão muito preocupadas, tendo muita notícia sobre os casos de Covid em São Francisco. E tem muito boato, né? Tem muita mentira também a respeito, né? Então, algum esclarecimento. Hoje eu fiz algumas ligações, né? E alguns pontos também a serem criticados, né? E especificamente sobre o decreto municipal onde o prefeito decretou o lockdown da cidade de São Francisco, né? E também sobre comentários. Carla Franco, boa noite. E também sobre comentários a respeito da atuação da OAB, né? Fiquei muito preocupado quando... Boa noite, Socorro, tudo bem? Quando falaram sobre a OAB e liguei para a presidente e a presidente soltou uma nota de esclarecimento. Perguntei para ela se poderia compartilhar com vocês aqui, ela autorizou e eu vou ler essa nota de esclarecimento porque está sendo atribuído à presidente da OAB uma pressão da OAB e do Ministério Público em cima do prefeito, né, para que eles decretassem o lockdown, né? Isso que aconteceu, o que se fala a boca miúda em São Francisco, que inclusive é a justificativa que a administração municipal tem para a decretação do, do lockdown, né? O decreto, né? Boa noite, Danilo, tudo bem? Anderson, boa noite, Anderson, tudo bom? Esse decreto municipal é o decreto 25, né? Vamos começar aqui primeiro sobre como estão a distribuição dos casos de Covid em São Francisco, né? A distribuição dos casos, sempre eles soltam lá, você vai encontrar isso lá na página da prefeitura, e lá vai ter essa distribuição dos casos em São Francisco. Primeiro eu queria falar com vocês o seguinte, eu não estou usando máscara, né? Porque eu não estou aqui para brincar e para trazer aqui para vocês alguma coisa midiática e para fazer média, né? A gente vê algumas pessoas falando sobre o Covid, a pessoa está sozinha, apresentando sozinha e coloca uma máscara, né? Como se fosse o politicamente correto. Politicamente correto não é colocar máscara, é se cuidar, né? É se cuidar, é manter distância, cuidar dos idosos, não ir na casa, não frequentar a casa com os idosos. Então, isso que é ser politicamente correto. Se aparecer você sozinho, a distância considerável de outras pessoas sem máscara, isso não é nada de politicamente incorreto. Então, esse é o motivo que eu estou sem máscara, porque não existe perigo nenhum uma pessoa isolada, sem ninguém por perto, ficar sem máscara, né? Então, vamos a esse quadro que de vez em quando a prefeitura solta, que é o quadro de distribuição dos casos de Covid em São Francisco, né? Que ele traz aqui casos notificados, casos recuperados, em isolamento social e casos confirmados, sendo que o total de casos notificados são 671 e recuperados 489. Quando se coloca aqui esses recuperados, muita gente não observa, numa letrinha bem pequenininha embaixo, né, nesses casos recuperados, embaixo em letras bem minúsculas, está lá, Covid-19, 77 casos. Síndrome gripal inespecífica, 412. Então, isso são números que até a pessoa assusta. Ah, não, mas 489 recuperados, 412. Bom, síndrome gripal inespecífica não é Covid, né? Covid, 77. Síndrome gripal inespecífica não deveria nem constar. Isso é minha opinião. Não deveria nem constar casos aqui que não são de Covid, né? Eu acho que eu não estou fazendo aqui uma crítica ao município, né? Estou fazendo uma crítica geral, né?
estou fazendo uma crítica a todos os governos. Boa noite, Valdir, tudo bem? Eu estou fazendo uma crítica aqui a todos os governos, que a falta do teste é uma coisa absurda em nosso país, né? Quando o Supremo Tribunal coloca na mão dos governadores e dos municípios, né, e dos prefeitos, a responsabilidade em cuidar da Covid, ele atribui isso a um montoeiro de pessoas, né, não todos, mas um monte de políticos inescrupulosos em que fazem mau uso do dinheiro público. Então, o que acontece? Não tem teste, né? E vou relatar para vocês o que aconteceu comigo a semana, né? Semana passada, eu acordei, tive uma disposição, acordei 2 horas da manhã, passei mal, e de manhãzinha, 7h30 da manhã, continuei um dos sintomas da Covid, e falei assim, ó, o certo, o que o cidadão tem que fazer nessa situação? Ele tem que procurar um hospital, né, para ser atendido, e se for o caso, fazer o teste diagnosticado, vai ser testado, se tiver positivo, por lá mesmo fica, as autoridades tomam as medidas necessárias em relação a essa pessoa, de isolamento e de tratamento, né? Lê do engano. Compareci ao hospital, me mandaram lá para o bloco, responsável pela Covid, fui atendido por uma janela, e onde os enfermeiros lá, os responsáveis lá falaram, não, você não é assim que se faz, não. Você tem que procurar um postinho de saúde do local onde você mora, fazer uma consulta com o médico, e se o médico entender que os seus sintomas são sintomas de Covid, ele vai mandar você fazer o teste, né? Aí eu teria que voltar no hospital para fazer o teste. Ou seja, se eu tivesse com Covid, eu ia para o postinho contaminar as pessoas. E se eu não tivesse, eu ia para lá para ser contaminado. Esse é o absurdo. Então não existe a vontade, a boa vontade do ente da administração, né, da Secretaria de Saúde e da administração municipal, em resolver o problema daquela pessoa que está com sintoma e chega no hospital, deveria ser imediatamente atendido, deveria ser imediatamente testado e deveria ser imediatamente tratado. Já começar o tratamento ali. Os primeiros tratamentos, porque se morre de Covid, porque não faz o tratamento no início. Isso hoje não adianta na discussão política se é de grupo A, grupo B, se é de direita ou de esquerda, não é isso que importa. Importa o seguinte, é tratar as pessoas para que não morram, para não ter o quadro de saúde agravado. E a gente volta para casa decepcionado, igual eu voltei, decepcionado, triste, por eu não ter sido atendido, né, no hospital. Se eu quisesse, eu teria que ir num postinho de saúde, aguardar a boa vontade de um médico para me atender e ele falar se era o caso ou não de Covid. Cara, os sintomas estão aí, né? Eles na televisão a todo momento eles falam, se você tiver um desses sintomas, procure o agente de saúde. E fui lá no hospital, não tem lugar melhor para se procurar do que no hospital. Bom, graças a Deus os sintomas passaram, né? Não tive mais nada, mas fica essa decepção. Então é esse, não é decreto, não é papel que vai resolver o problema. Então me parece mais esse decreto um lava-mãos, né? Um lava-mãos da prefeitura. Estamos lavando as nossas mãos e colocando aqui um decreto. Através desse decreto municipal, a gente está tranquilo, não tem qualquer perigo. Não está. Porque a responsabilidade do prefeito é cuidar da saúde das pessoas, né? E não é por pressão de OAB, nem pressão de Ministério Público, que o prefeito tem que tomar decisões, ainda mais decisão igual a que foi tomada, o lockdown. Boa noite, Vilma. No decreto, meus amigos, lá no decreto, consta algo no decreto que é engraçado e a gente tem que comentar, né? A gente tem que comentar porque chega a ser assim, coisa para a gente até, às vezes, rir. A gente tem que rir, né, de algumas coisas. Então, assim, o prefeito, né, a comissão que cuida do Covid em São Francisco, a comissão vem e fala, né? Olha aqui, lá tem, considerando, né, eles colocam lá, considerando que
considerando que quer ver, está aqui, ó, considerando que houve no município de São Francisco, né, surtos, né, alguns surtos em São Francisco, especificamente lá em relação ao presídio, né, em relação ao presídio, estamos decretando, né, aqui o lockdown, né? Então, olha, veja bem o que coloca. A constatação de focos de contaminação, está aqui, considerando a constatação de focos de contaminação em massa no presídio em São Francisco, né? Tá. E decreto lockdown por causa disso, né? Decreto lockdown porque constatou contaminação no presídio. Pelo amor de Deus, é brincadeira um trem desse, é brincadeira. Os presos estão soltos, pelo amor de Deus, senhor prefeito. Senhor secretário de saúde, comissão, os presos estão soltos ou eles estão em lockdown? Me responde isso, pelo amor de Deus. Eu queria entender, se eles estão em lockdown, eles estão presos e foram contaminados, você acha que fazer lockdown vai resolver? A comida que vai chegar em São Francisco vai chegar pelo céu? Como que essa comida vai chegar aqui em São Francisco? Eu queria saber de que forma que a comida vai chegar, se não de São Paulo, se não de Uberlândia, se não de fora. O senhor vai trancar São Francisco, eu quero saber de onde vem os insumos, de onde vai vir as peças de automóveis, de onde vai vir medicamento. Eu queria saber de vocês, não brinca com a inteligência das pessoas. A Secretaria de Saúde, essa comissão que está aí, não brinca com a inteligência das pessoas. Os senhores decretam lockdown, acaba com o comércio da cidade, acaba com os comerciantes de São Francisco, acaba com o comércio que já está fraco. Eu queria saber dos senhores, tratem a coisa de forma séria, de forma honesta. Chama a sociedade para conversar, como deveria ter feito desde o início, e tome outras atitudes, que não atitudes populistas. Não é isso que a população espera da administração? Não é isso que nós estamos esperando dos senhores das autoridades? Nós esperamos de vocês atitudes concretas que vá resolver o problema. Todo comércio que eu entrei atrás, hoje, senhor prefeito, eu não sei se o senhor está na cidade, senhor secretário, se o senhor também está na cidade, todo comércio que eu entrei em São Francisco, eles tomaram cuidado, todos tinham álcool. Todos estavam com máscara. Todas as pessoas que me atenderam com máscaras. Todos os comércios, as pessoas estavam obedecendo a distância regulamentar de 2 metros, um do outro. Para que lockdown, senhor prefeito? Pelo amor de Deus, senhor secretário, pense no comércio, pense na nossa cidade. Para que lockdown? Isso é loucura. Isso não é coisa séria. Já foi provado no mundo inteiro que o lockdown não funcionou. Os senhores não estão lendo notícias. Os senhores não acompanham a melhor mídia. Os senhores não acompanham o que está acontecendo no mundo afora. Nova York, 80% em Nova York das contaminações ocorreram dentro de casa, em lockdown. Não é possível, nós estamos no mês de agosto, tantos meses de pandemia, e os senhores ainda estão brincando de governar. Colocar a administração na mão de pessoas irresponsáveis e incapazes é a pior coisa que uma população pode fazer. É a pior coisa. Como se não bastasse, meus amigos. Hoje eu fui surpreendido porque eu tinha uma live programada, nós tínhamos uma live, o Memórias de São Francisco, programou uma live para o dia 29, da banda CLM. E nisso, quando a live está programada, eu mando, né, um pedido de parceria para alguns empresários, né? Eu peço a alguns empresários para ajudarem a fazer a live, o Fica em Casa, né? Para fazer a live e tal, tudo mais. Aí um dos comerciantes me liga, pega o telefone e me liga.
Pai, Dudu, você não vai cancelar essa live, não? Falei, mas cancelar por quê, moço? Eu tenho que fazer a live é importante, eu fico em casa, a gente ajuda as pessoas. Tudo. Falei assim, mas por que a pessoa vai fazendo em casa? Geralmente a pessoa gosta de tomar uma cervejinha e tudo mais, e está proibido vender cerveja. Falei, não, moço, não está proibido não. Você está doido? Não, lá no decreto está proibido vender cerveja. Falei, não pode, tá. Aí vou olhar o decreto. Quando eu olho o decreto, acredita, quem não leu o decreto, está proibida a venda de cerveja, mesmo que seja o supermercado. Mesmo que seja o supermercado. Pelo amor de Deus, isso me deixa louco. Cambada de irresponsável. Cambada de irresponsável. Os senhores estão lavando as mãos igual Pilatos. Vocês são irresponsáveis. Atribuir a uma cervejinha que é vendida no comércio, no supermercado, que a pessoa vai comprar, vai embalar, vai levar para casa, colocar isso como se fosse responsável pelo Covid em São Francisco. O aumento do Covid está na mão de vossas excelências, que não fizeram nada, que quando a praia estava lotada, administrada por vocês, que a praia estava lotada de gente sem máscara, os barquinhos, eu tenho a filmagem aqui, que eu vou lá para a beira do rio todo domingo, fazer imagem da minha cidade, para promover a minha cidade fora. Coisa que vocês não estão fazendo, que sequer, não tem um político aqui no grupo, Memórias de São Francisco, chama-se Memórias de São Francisco. Não tem nenhum dos senhores aqui no grupo. Vocês nunca pisaram por aqui. Está fazendo 1 ano de grupo agora, dia 27, e os senhores nunca sequer tiveram a dignidade de entrar aqui e dar um apoio para o nosso grupo. E quando eu estou lá promovendo a minha cidade, né, eu vejo o que vocês permitem que aconteça. Eu vejo o que vocês deixam lá acontecer na praia, entupida de gente sem máscara. Os barcos lotados de gente sem máscara. Os bares lotados de gente sem máscara. E os senhores vêm dizer agora, para mim, que é lockdown que resolve o problema. O lockdown de pessoas decentes que estão trabalhando, que estão suando para ganhar o seu dinheirinho de cada dia. Os comerciantes que estão lutando para manter essa cidade. Nós não merecemos isso, senhor secretário de saúde. Nós não merecemos isso, não, senhor secretário. Senhor prefeito, nós não merecemos isso. Respeite o povo de São Francisco. Respeite o povo de São Francisco. Bebida vendida dentro do supermercado vai aumentar o Covid? Em que escola vocês estudaram, pelo amor de Deus? Onde vocês estudaram? Que escola vocês frequentaram? Onde vocês estão vivendo? Eu queria saber onde que vocês estão vivendo. Em que mundo vocês estão vivendo? Olha o povo, está igual lá na Idade Média, está igual na época da peste. Os senhores estão no palácio. Os senhores estão dentro do palácio. E a febre, e o povo passando fome, passando necessidade. E vocês aplaudindo. Já não basta o nosso fórum aqui fechado, as mães que estão aí precisando de pensão alimentícia, as pessoas precisando do judiciário, e não tem judiciário para o povo, porque está fechado, o fórum está com cadeado e as pessoas não podem entrar no fórum. Eu pergunto para os senhores, até quando nós vamos? Porque para serventuário não faz a menor diferença, para o judiciário não faz a menor diferença, porque o dinheiro está garantido todo mês. Mas o judiciário pode fazer festa em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, para 200 pessoas, para a posse do novo presidente do Tribunal de Justiça. Isso pode. A Polícia Civil pode trabalhar. Todos eles estão lá trabalhando. O pessoal da SUAP também está lá trabalhando. Mas o judiciário não. O judiciário não pode. Não pode abrir porque vai contaminar os deuses do Olimpo. Aí eu pergunto para os senhores, que país é esse que a gente está vivendo? Onde nós vamos parar com essa Covid? Acovardados, com medo. Quantas e quantas doenças nós já tivemos? Quantas pessoas morreram de janeiro até aqui de outras doenças? Em São Francisco morreram 8 pessoas de Covid. E quantas outras pessoas morreram? Essas outras pessoas não têm valor para vocês?
Eu queria saber dos senhores se os outros não têm valor para vocês. Eu queria saber. Onde estão essas outras pessoas? Elas não existem para vocês? Não faz parte dessa estatística para vocês? Se as funerárias dependessem das pessoas que morreram por Covid para sobreviver, estavam todas quebradas, todas falidas, que morreram 8 pessoas. E todo dia eu vejo as funerárias enterrando gente em São Francisco. Ou vocês não enxergam? Ou vocês estão cegos também? Parece que sim. Então outras mortes pode. A de Covid não pode. Isso é hipocrisia. É uma hipocrisia. Isso é simplesmente revoltante. Não aguento mais isso. Eu não aguento. Esse medo de viver. Esse medo de querer viver. Nem igreja a gente pode mais. As pessoas hoje não têm direito nem de extrema-unção, nem de encomendação do corpo, nem do espírito. As pessoas hoje têm direito de cuidar da parte espiritual. As igrejas funcionando, as pessoas entrando, contado na porta da igreja, até pouco tempo atrás, tendo que dar o nome para poder assistir uma missa. Jesus, ele não está no túmulo, porque se tivesse, ele revirava lá dentro. Imagina o que pensa o Senhor, Jesus Cristo, diante de uma situação dessa. A igreja acovardada. A igreja acovardada. Era momento da igreja estar diante disso, enfrentando tudo isso, estar do lado do povo, abraçar o povo, acolher o povo. Não celebrar uma missa 3 vezes por semana, tinha que estar celebrando, era 10, para cuidar da parte espiritual do povo, para ver se salva o espírito, porque o corpo já foi embora há muito tempo. As igrejas deviam estar celebrando o dia inteiro, missa o dia inteiro, para salvar as pessoas. Eu estou revoltado, eu não suporto mais essa hipocrisia generalizada de todas as pessoas, das instituições, já não aguento mais. E agora vamos à leitura da carta de esclarecimento, da nota de esclarecimento, da presidente da OAB. Estão atribuindo à OAB o pedido para o fechamento, para o lockdown de São Francisco. E a presidente da OAB está revoltada também com essa acusação e presta a seguinte nota de esclarecimento. Permitam-me ler para vocês. Nota de esclarecimento. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, 72ª Subseção de São Francisco, através de sua presidente, doutora Silvana Flávia Silva da Mota, tomou conhecimento de que vem sendo atribuída à instituição a responsabilidade pela edição do Decreto 25 de 2020, publicado em 21 de agosto de 2020. Esclarece que não solicitou a medida adotada no Decreto Municipal 25/2020, como um meio de conter o avanço da Covid-19 na cidade de São Francisco, que no dia 19 de agosto de 2020 enviou ofício ao Ministério Público Estadual solicitando que fossem adotadas medidas mais rigorosas e drásticas no intento de impor ao Poder Executivo Municipal uma reavaliação das medidas perfilhadas para conter o avanço da carga viral. Em momento algum mencionou ou sugeriu o fechamento do comércio ou atividade não essencial ou a medida de decretação de lockdown. Sobretudo, pelo fato de que, apesar de não ser atividade comercial, a advocacia não é considerada pelos decretos municipais como atividade essencial, apesar do requerimento feito ao Poder Executivo nesse sentido, e que sequer nos foi respondido. Logo, a medida adotada afeta também a classe dos advogados, já tão prejudicada pela suspensão dos prazos processuais e das atividades presenciais no âmbito forense. Esclarece ainda que a tentativa de responsabilização da OAB, que agiu no exercício das suas atribuições ao cobrar do Ministério Público medidas no sentido de conter o avanço do Covid-19, em face dos últimos boletins apresentados pelo Poder Executivo, trata-se tão somente de uma tentativa de desviar a responsabilidade do Poder Executivo. A medida extrema adotada sem dados sólidos, que a embase justifique,
não resolverá por si só o problema enfrentado pelo município e penalizará o cidadão que depende das atividades que não são consideradas essenciais para a sua sobrevivência, piorando ainda mais o quadro atual. Várias medidas menos rigorosas, como o uso do poder de polícia pelo Poder Executivo para se fazer cumprir o isolamento social, desinfecção de pontos críticos da cidade, dentre outras medidas, poderiam e deveriam ter sido adotadas, a exemplo de cidades vizinhas que se empenharam na adoção de medidas simples e eficientes, e, em razão disso, não apresenta o mesmo número de contágios do município de São Francisco. A OAB reitera o seu compromisso com a defesa da Constituição Federal e da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito e dos direitos da sociedade, ao solicitar que medidas eficientes fossem adotadas e a lei fosse aplicada. O fez em defesa da sociedade e do bem maior, que é a saúde pública. São Francisco, 22 de agosto de 2020, Silvana Flávia Silva da Mota, presidente da 72ª subseção da OAB de Minas Gerais. Senhores, é revoltante que ainda, né, queiram atribuir a presidente da OAB como se ela tivesse poder para impor ao chefe do executivo que ele tomasse as medidas que ele tomou, no caso, de decretar o lockdown. Então, a gente vê na nota de esclarecimento que ela pede, sim, ela pede que se tomem providências, mas são providências que todo mundo sabe que precisa ser tomada e que para eles não é interessante, né? Que para a administração isso não é interessante e não é importante. Então, eu gostaria de dizer para os senhores que, diante dessa situação, essa live que a gente tem no dia 29, que a gente faria, que a gente estaria levando às pessoas um entretenimento, né, e comemorando também um ano do nosso grupo, essa live do sábado. Se o prefeito municipal, amanhã, segunda-feira, ele não revogar esse lockdown, né, especificamente na parte que proíbe bebidas alcoólicas e tudo mais, é impossível de ser feito. Né? Não tem como fazer. Como é que a pessoa vai ficar assistindo em casa sem tomar uma cervejinha? Faz parte do social, né? Essa bebidinha em casa, tudo mais, isso faz parte. Agora, né, a pessoa que leva Covid, que contamina as outras pessoas, não preocupa com lei, ninguém está preocupado em seguir lei, não. Nessas festas que vão ter, essas baladas que vão ter, são todas ilegais. Não tem um ponto, né, autorizado com alvará que vai ter. Né? Isso não justifica. Não vai ter nenhuma boate, não vai ter nada que vai estar funcionando com bebida e que vai ter contaminação. Ah, mas eles vão beber em casa, vai fazer festinha em casa. Tem polícia. Tem polícia para isso, né? Se tiver baderna, se tiver bagunça, festa com aglomeração de gente, tem polícia para isso, para fiscalizar. Então, assim, nada justifica, não é a bebida que você compra no supermercado, não é. No lockdown não vai resolver o problema, né? Eu só peço aqui a vocês que compartilhem o máximo que vocês puderem, compartilhem isso, né? Essa indignação que eu estou manifestando aqui agora, a nota de esclarecimento da OAB, torne isso público. A sociedade tem que se manifestar, nós temos que cobrar sim, nós temos que lutar contra a Covid, nós temos que ter união, né? Não é sacrificando o povo como o prefeito quer fazer, como a prefeitura quer fazer. Não é passando por cima do povo, não é dessa forma. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que manter distância, temos que usar máscara, né? Temos que usar máscara, temos que manter distância, temos que evitar aglomeração de pessoas. Mas lockdown já demonstrou em vários lugares do mundo, e até agora o Prêmio Nobel de Química fala que é um engano. Então, isso já ficou comprovado. Isolamento vertical, sim, concordo. Né? As pessoas idosas, as pessoas do grupo de risco, essa sim. Né? Porque a prova está aí. A prova que o lockdown não funciona está lá no presídio. Me parece agora, não confirmei, mas me disseram que 80 presos, né? Cleide Barbosa, Cleide comenta aqui, uma medida descabida e incoerente, sem fundamento, descaso desde o início por parte do poder público,
que não soube e não quis, por falta de competência, tomar as medidas cabíveis e estratégicas para o enfrentamento da doença. Lamentável, a essa altura, uma medida descabida como essa. Muito bem, Cleide, exatamente isso, penso dessa forma. Então, assim, eu acho que isso é um lava-mãos, para falar assim, olha, qualquer coisa que aconteceu, eu não tenho culpa. Tem sim, tem culpa sim. Tá? Cada morte no seu município, não por Covid, por qualquer coisa, é culpa. Né? Você é responsável de oferecer ao povo a melhor saúde. Né? É responsável em oferecer ao povo a melhor saúde. E isso não está sendo feito. Né? Isso não está sendo feito. Então, a gente sabe as dificuldades que o município enfrenta, a gente aceita, entende, compreende as dificuldades que o município enfrenta. Mas decisões que poderiam ser tomadas no campo intelectual, né? No campo da boa vontade, e não são tomadas, essas a gente tem que criticar, infelizmente. Decisões equivocadas, a gente tem que criticar também. Né? A gente sabe que falta recurso, não tem a menor dúvida disso, a gente sabe. Mas medidas iguais a essa, eu acho que jamais, né? Jamais deveria ser tomada. Não pode, senhor prefeito, não faça isso, não prejudica a população, não prejudica os comerciantes, né? Não faça isso com os pais de família, né? Senhor prefeito, os comerciantes, principalmente os pequenos, eles não têm auxílio emergencial. Eles não têm auxílio emergencial. Não tem de onde tirar. Ele tem aluguel para pagar, tem comida para pôr na mesa. Vai viver como? Como é que esse povo vai viver? Ah, não, são só 15 dias. 15 dias, senhor prefeito, só recebe seu salário. Durante 15 dias, só está recebendo salário e ainda diárias. Senhores vereadores, onde os senhores estão? Senhores vereadores, vocês recebem salário, recebem diárias. Onde é que os senhores estão? Né? Então, é hora de vocês manifestarem, colocarem a cara a tapa. E vocês, senhores pré-candidatos a prefeito e pré-candidatos a vereadores, que estão caladinhos, estão aqui apresentando todas as soluções do mundo na internet, eu vejo todo dia. Tem candidato aqui para mim que é a perfeição, pré-candidato, é a perfeição, mas estão calados. Não falam nada, não falam nada. Os pré-candidatos estão mudos. É a hora do senhor mostrar a sua posição, mostrar quem vocês são, que vocês são diferentes do que está aí. Paulo Miguel, Cida Veloso, Beto Farias, Giovanni Nunes. Giovanni Nunes fala muito. Esse aí eu não posso colocar o nome dele de quem não fala nada não, que ele fala. E aí? O que vocês vão falar sobre o lockdown? Qual a posição de vocês sobre o lockdown? Senhores candidatos a vereador? Luizinho Rocha, qual a sua posição sobre o lockdown? Você vai sacrificar a população de São Francisco, Luizinho Rocha? Senhor pré-candidato. Senhores pré-candidatos. Vocês vão colocar a cara na rede social e vão falar para o povo qual é a sua posição em relação à saúde de São Francisco? Como é que o senhor vai atuar diante de uma pandemia, senhor pré-candidato? O senhor vai ter coragem de pôr a cara aqui, a tapa, e falar? Porque se eu estivesse nessa pré-campanha, se eu fosse um pré-candidato, eu falaria. Eu não teria medo de falar quem eu sou. Eu não me esconderia para poder ganhar voto. Então é hora dos senhores mostrar a cara. Né? Mostra quem são. E a gente ficar de olho nesses pré-candidatos, né, que fabricam a imagem perfeita aqui na internet. E que não tem coragem de vir aqui fazer o que eu estou fazendo. Né? Vocês me desculpem, né? O grupo não é um grupo para estar fazendo isso. Mas isso eu quero que entre para a história de São Francisco. Eu quero que entre para a história de São Francisco esse manifesto que eu estou fazendo, né, pelo total abandono das nossas autoridades ao povo de São Francisco. Né? Então,
Aqui, Marli fala, uma multa maior do que 15 dias sem faturamento, proibir abrir o comércio, já cassou o nosso alvará. Então, assim, é o desespero do povo, né? E nós estamos aí com as autoridades, todas, nós estamos com a administração municipal e nós estamos com o nosso legislativo, né? Os vereadores também, e nada está sendo feito. Que Deus ilumine essas pessoas. Que Deus possa tocar o coração de cada um, né? Para que o que vocês estejam fazendo não seja o mal maior do que o Covid. Porque até agora, vossas senhorias têm sido mais nocivo ao município do que o Covid-19. Muito obrigado a vocês que assistiram, né? E compartilhem essa live que eu acabei de fazer. As pessoas precisam saber, as pessoas precisam se indignar, as pessoas precisam manifestar, as pessoas precisam cobrar das autoridades. E dia 29, infelizmente, se não for revogada essa medida, nós vamos ter que cancelar uma live que a gente tinha preparado aqui com todo carinho, com todo amor, né, para vocês. Boa noite a todos, muito obrigado, e que essa semana seja uma semana de boas notícias, é o que a gente espera. Obrigado a cada um de vocês que assistiu, Arlindo, Lima, dos Santos, né, e obrigado a cada um de vocês, e compartilhe isso, por favor, leve ao maior número de pessoas possível, e vamos cobrar das autoridades. Muito obrigado.